Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Direto ao Ponto. Nessa semana comigo na bancada, o jornalista e radialista Diego Singulani, o jornalista e proprietário do grupo Achei Santa Cruz, André Rubio, o radialista e proprietário do grupo Áudio Doni de Oliveira e o jornalista e radialista da Band FM, Dário Miguel. O ocupante da poltrona vermelha do Direto ao Ponto desta semana já atuou desde a área esportiva, policial e agora segue a carreira política. Luciano Aparecido Severo tem 50 anos e é casado com Solange Maria Calvo. Nascido em Santa Cruz, é formado em Direito pela ITE de Bauru. Tenente da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde atuou por 27 anos, Severo também já foi árbitro de futebol pela Confederação Brasileira de Futebol e da Federação Paulista de Futebol, onde apitou jogos da primeira divisão dos campeonatos brasileiro e paulista. Foi presidente do Rotary Club da cidade em 2005 e na política concorreu ao cargo de deputado estadual em 2006, à prefeitura em 2008, ao cargo de deputado federal em 2010 e à prefeitura novamente em 2012. Atualmente é vereador de Santa Cruz, tendo sido mais votado em 2016. Severo, primeiramente, bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria de começar o programa ressaltando que você foi citado em episódios anteriores, você chegou a protocolar o pedido de direito de resposta na nossa redação. Em vez disso, decidimos ir um pouco mais além e lhe dar um episódio completo com entrevistas e perguntas. Mas, no ofício, você cita que as declarações feitas pelo prefeito Otacílio são infundadas e não são verdadeiras. Inverídicas. Eu queria começar com esse assunto. Você, então, sendo direto ao ponto, você nega que vazou informações oficiais para o prefeito? Bem-vindo ao programa. Obrigado, Diego. Obrigado a todos os entrevistadores. Parabenizá-los pela composição e a forma de fazer esse programa, inédito aqui na região, e tem sido um sucesso já em tão pouco tempo. Vamos direto ao ponto, né? Direto a essa pergunta. O Tacílio me citou aqui de maneira leviana, de maneira sem dar a mim um direito de resposta. Ele nunca veio debater essa situação comigo. Então, na verdade, isso é uma situação criada por ele, até porque a CPI da qual eu fui o presidente, ela era toda aberta, não havia sigilo algum. Todos os documentos, para quem quisessem manusear, tirar cópias, eram permitidos, desde que comparecessem até a secretaria da Câmara, né? E estando eu presente, ou o procurador jurídico que fez parte da comissão, todo mundo, não só os órgãos de imprensa, mas qualquer pessoa poderia ter acesso aos áudios, às gravações. Então, ele vir dizer que eu levei documentos para ele que não eram permitidos é totalmente descabido. Isso é uma inverdade. E, obviamente, que ele está somente agora, neste momento, querendo criar uma situação com fins eleitoreiros, né? Porque, obviamente, se ele quisesse tomar qualquer providência, à época, quando eu fui o presidente da CPI, em desfavor à minha pessoa, ou até mesmo para tentar anular a CPI, ele teria que ter feito naquela época, né? Agora, de maneira intempestiva, vir trazer isso a público, é puro realmente uma situação criada por ele com fins eleitoreiros. E tem um segundo propósito que eu coloco nessa situação toda, que é para tentar desviar o foco da imprensa dos dois vereadores que compõem a sua bancada, que é o João Marcelo e o Lourival. Estes, sim, têm denúncias graves contra os mesmos. Infelizmente, foi arquivada uma possível formação de uma comissão processante pela Câmara, né, onde iria se averiguar de maneira mais detalhada. Isso não queria dizer à época que seria uma condenação de ambos os vereadores, ambos poderiam até ser absolvidos findados os trabalhos da comissão, mas enfim, eu coloco dessa maneira. Severo, o X da questão, eu acho que é a maneira que ele recebeu os documentos. Segundo consta, ele te enviou um ofício pedindo esses áudios e, em resposta, ele recebeu um ofício negando a entrega desses arquivos. Mas logo depois ele recebe esses arquivos. Não fica incoerente você falar que os documentos e os áudios eram abertos, sendo que em ofício ele é negado?
Foi negado a ele, como foi negado ao prefeito Adilson Mira, a Câmara fazer a extração das cópias para ele. Tanto que foi salientado ao ex-prefeito Adilson Mira que ele poderia comparecer até a Câmara e fazer as xerocópias desses documentos. Então, somente isso, nada mais do que isso. Diego Singolani. Severo, seja bem-vindo. Ainda sobre esse tema, a gente tem que ser o mais transparente possível com o nosso espectador. Hoje, nesse programa, a gente tem dois personagens citados pelo Otacílio, você e o próprio secretário, à época, Renan. Ele citou também o Maurício Saleme, que seriam pessoas que teriam recebido esses documentos, esses pendrives. Como os dois personagens estão aqui, e eu gosto de dar nome às coisas pelo nome que elas realmente têm, eu acho que seria uma boa oportunidade de perguntar sobre isso. Você teve esse contato com o secretário, com o Renan, à época, o Renan era secretário à época, houve essa entrega do pendrive, porque como o Otacílio citou os nomes, eu acho que se a gente não tocar nesse assunto fica uma coisa meio estranha. Claro. Eu queria tocar nesse ponto e saber o que você tem a dizer. Na verdade, a posição do Otacílio, principalmente referente ao Diego, ele foi muito inconveniente, ao Renan, desculpa, foi muito inconveniente e constrangedor, até porque o Renan ocupou um cargo de secretaria, hoje é proprietário de um meio de imprensa, né? Então ele coloca o Renan numa situação muito difícil, mas o Renan pode ficar totalmente à vontade caso a Câmara resolva instaurar algum procedimento para apuração, ou tão mesmo o Maurício. Mas eu coloquei numa outra emissora de rádio, a qual eu também exerci o direito de resposta, que à época ele poderia ter citado os dois e tomado uma providência. Agora, nesse momento totalmente intempestivo, ele vem trazer esse assunto à baila. Agora, o Maurício tem cargo em comissão com ele, ainda até hoje. Eu citei até na rádio, que seria como você se envolver num acidente de trânsito com outro veículo, a pessoa do outro lado estar sozinha no veículo e você estar com 2 ou 3 ocupantes. É óbvio que essas pessoas ficariam constrangidas em não lhe dar a razão, mesmo você não estando certo. Então eu deixo o Renan totalmente à vontade, com as suas conclusões, com a sua consciência, caso ele seja chamado a um procedimento para prestar os seus esclarecimentos. André Rupo. Severo, seja bem-vindo. Continuando nesse assunto, a gente percebe que desde o começo você tem uma postura firme, dizendo que o Otacílio está com a intenção, repetiu agora aqui, intenção eleitoreira, que é por causa do crescimento do seu nome em pesquisa, o nome do candidato dele, que seria o Diego, não estaria tão bem, o Diego Singolani charado nosso aqui. E você mantém essa posição de que não, que é mentira e tal. O Otacílio, ele tem, como ele falou aqui nessa mesma cadeira, 2 testemunhas, o próprio Renan e o Maurício. Você não tem, ou não teria. Eu não estava presente, não sei quem presenciou a cena mais, se é que teve alguém, se é que houve até a cena, não estou fazendo juízo de valor. Até que ponto essa postura tua vai ser assim? Até que ponto você pretende levar isso? Porque, sendo uma mentira do Otacílio, é uma calúnia. Ele tá duvidando do presidente de uma CPI, que também é um vereador, que está sendo a palavra colocada em discussão, em dúvida. Até que ponto você vai levar isso? Até o final, né? Se medidas judiciárias forem tomadas, tanto da minha parte como a dele, ou até políticas, numa instauração de algum procedimento dentro da Câmara, é óbvio que eu vou manter essa fala até o final, porque é essa que eu tenho. Eu deixo totalmente à vontade as pessoas que queiram se aprofundar nesse assunto, os meus colegas vereadores ou até mesmo o prefeito Otacílio, porque eu também irei tomar providência. Vejam bem, ele tem que provar materialmente, não só testemunhalmente, mas com provas materiais de que realmente eu tive esse procedimento. Agora, ele fala que eu levei o pendrive embora e levei o envelope também com os documentos embora, ou seja, não deixei nada. Mas ele fala que o arquivo do pendrive teria sido copiado na secretaria, estaria lá. Até ele fala que pediu para o Renan copiar, depois foi falado com o Maurício. E se o arquivo estiver lá, ele está cravando isso? Ele não teria pedido. Segundo ele, eu teria entregue ao Maurício e o Maurício entregue ao Renan. É bem a fala dele. Eu prestei atenção
na participação dele aqui neste programa e como também na rádio ao qual ele concedeu a entrevista. Então foi nesse sentido. O pendrive eu teria entregue ao Maurício e o Maurício teria entregue ao Renan. Então, mas ele pode ter feito uma cópia do arquivo lá no computador. Esse arquivo não está lá, essa cópia, então? Eu não sei. Onde eu estou colocando mais uma vez. Todos os documentos produzidos, todas as provas produzidas na CPI eram abertas. Ou seja, qualquer um tinha gravação de todos os depoimentos. Se quisesse, poderiam ter cópias de todos os documentos e produzidas de forma quase que real, exatamente. Né? Agora ele vai ter que comprovar materialmente que eu também deixei essas cópias a ele. Dário Miguel. Duas perguntas, antecipando talvez o que seja, Severo e Renan, uma possível CPI, até porque estão cravando tudo isso, né? Estão cravando tudo isso que pode acontecer na Câmara de Vereadores. Primeira, relacionada a você nega que teve um contato com ele, ou seja, o prefeito municipal, ele disse que você esteve no gabinete com envelope e com pendrive. Você esteve no gabinete com pendrive e com envelope, isso é verídico ou não? É totalmente verídico. Verídico? Verídico. Certo. Até porque, concomitante ao ser presidente de uma CPI, eu ainda era o líder do governo na Câmara. Eu tratava de projetos ou de algum documento executivo e Câmara todos os dias. Eu estava no gabinete do prefeito Tacílio todos os dias. O Renan era secretário à época, lembra-se disso. Então eu tratava de diversos assuntos, sempre com documentos, sempre com projetos. Né? É diferente do que ele está alegando. Agora, a minha ida ao gabinete era constante. Mas ele disse que você foi até enxotado naquele dia, só complementando, né? A fala dele não é verdadeira, né? Até porque se eu tivesse tido uma recepção desta forma, obviamente que a gente tem caráter, tem brio e nunca mais eu teria comparecido ao gabinete dele. E depois dessa vez que ele alega, eu estive lá por outras vezes. O programa Direto ao Ponto está tendo essa notoriedade por jogar limpo tanto dos entrevistados como dos jornalistas que aqui estão participando. Esse tema aí, o Diego já começou o programa colocando a pergunta para você, endereçando ao Renan também. De repente, eu já posso até imaginar a resposta, porque nós não estamos numa CPI aqui, acredito que todo mundo vai falar isso. Mas eu gostaria de inverter agora, direto para o Renan, até porque o Renan foi citado, o Renan estava lá. O prefeito toda hora cravava, o Renan estava, o Renan participou. Ele olhou em alguma maneira assim para o Renan, ele sentado nessa poltrona e disse, você é testemunha, você sabe disso. Então acho que a gente não precisa esperar uma CPI lá na Câmara Municipal para que a gente possa confrontar. Então minha pergunta é para o Renan, eu gostaria de uma sinceridade. Esse documento, esse pendrive, esse envelope, teve ou não teve? O prefeito está falando a verdade nessa questão ou não está? Eu queria fazer um adendo, porque aqui na minha posição, e pedir até espaço à bancada, na minha posição eu estou como entrevistador, eu estou como jornalista e como mediador do programa, mas eu faço um adendo de defesa pessoal aqui, não de defesa, mas de fala pessoal mesmo, e o Severo pode complementar o que eu vou dizer agora. Em nenhum momento eu fui indagado de maneira oficial, em nenhum momento eu respondi isso para alguém. Eu avisei que eu só falaria se fosse de uma maneira oficial ou de uma maneira através de uma CPI, de alguma investigação. Eu fui secretário do Otacílio por aproximadamente 1 ano e meio, e nesse 1 ano e meio, esse episódio envolvendo realmente, como o Severo acabou de confirmar, houve a entrega do pendrive com o conteúdo. Foi entregue para o Maurício me entregou, como o Maurício não cuidava da parte de tecnologia da prefeitura, ele me entregou, junto com o Severo, os dois entraram na minha sala, me entregaram o pendrive, eu fiz as cópias, e eles têm hoje 2 backups lá, porque depois que eu me afastei, eu peguei o que era meu pessoal e trouxe embora, o que era lá eu deixei lá. Existem 2 backups atuais com esse conteúdo, conteúdo das entrevistas. O envelope eu não posso falar porque eu não estava presente, e esse seria a minha fala que eu deveria fazer em uma CPI, em uma investigação. Isso é até o ponto pessoal meu, até onde eu sei e até onde eu não sei. Agora, se esse ato é ilegal ou não, se esse procedimento é ilegal ou não, quem pode falar é uma investigação. Pelo que eu estou entendendo, e até eu já devolvo a pergunta para o Severo, é a seguinte: um dia antes você tinha negado através de ofício.
pro Otacílio a entrega desses documentos. E você, ao mesmo tempo que era o presidente da CPI, você também era o líder do governo. Mas você, ao mesmo tempo, alega que esses documentos, que essas entrevistas, esses áudios eram públicos. Você talvez quis facilitar o caminho para o prefeito? É essa a sua defesa, essa a sua linha de defesa? Não, de forma alguma. De forma alguma. Esses pendrives que está falando que foi entregue ao Maurício, e o Maurício lhe entregou, né? Eu teria entregue ao Maurício? Desculpa, isso você sabe que é verdade. Nós estávamos juntos, nós três. O que é verdade? A entrega do pendrive. Mas com qual conteúdo? Com as entrevistas, eu não vou lembrar quem eram, acho que se eu não me engano, os depoimentos. Se eu não me engano, foram os dois anteriores ao Otacílio, o seu Aloísio e o Bloomer. Sim, não, eu não confirmo essa sua versão. Desculpa, Severo, você não tem como negar. Você não precisa me pedir desculpa, é a sua posição e eu estou contrariando ela. Tudo você não me deve desculpa alguma. Mas você lembra que você estava dentro da minha sala? Eu estive diversas vezes dentro da sua... Com o pendrive na mão. Não, eu estive diversas vezes dentro da sua sala, como no gabinete do prefeito. Essa é a sua alegação. Eu até entendo, porque hoje você é proprietário de um jornal que tem negócio com a prefeitura. Desculpa, não tem. Tem. Se não tem, tem interesse em ter. Se você contrariar a versão do prefeito... Eu não tenho o motivo. Não, só permitir eu concluir o meu raciocínio. Se você... lógico, você depende... Eu não dependo. Posso concluir? Enquanto você continuar falando em verdade, não. Não, não é em verdade, eu estou falando conjecturas. Né? Se você, como um comerciante que é do ramo da imprensa, como já está sendo investigado pelo Ministério Público de ter mantido contratos com a prefeitura quando não o poderia. E obviamente que você tem interesse, passado o período que você não poderia, agora você já pode. Se você quer ter contratos com a prefeitura, obviamente que você não vai contrariar o Otacílio nunca. Ele mentiria, então, numa CPI, é mais ou menos isso? Ele vai defender os interesses comerciais dele. Desculpa, Severo, mas eu não vou defender você interesses não me deve nenhum, eu vou defender o que for verdade do meu ponto de vista. Você não me deve desculpas. Da mesma forma que eu não sei se você entregou o envelope ou não, eu sei o pendrive. Então, se você quiser, está à disposição. Eu sei aonde está, porque fui eu que fiz. Está dentro do HD que eu comprei com a nota fiscal da prefeitura, está comprado lá, tinha todos os meus trabalhos produzidos pela prefeitura, dentro de uma pasta escrito documentos importantes, dentro de outra pasta escrito áudio CPI. Agora eu pergunto... Lá dentro tem Aloísio Guimarães e Eduardo Bloomer. Aloísio Guimarães? Aloísio Pinheiro. Agora eu lhe faço a pergunta, numa CPI que era... Podemos continuar o programa? Podemos. Dona Dorjuveira. Mas eu não posso falar mais sobre? Pode, sobre você fica à vontade, mas não para me perguntar. Mas o que você quer perguntar? Pode perguntar, vamos lá. Eu quero lhe perguntar, numa CPI da qual foi aberta... É esse o meu discurso, eu acabei de falar. Você estava lá todos os dias... Não, CPI eu nunca fui. Acompanhando o trabalho... Eu nunca fui em nenhuma CPI. Eu te vi lá por Eu nunca fui em nenhuma CPI. Não, mas a imprensa... Estava lá cobrindo... Estava cobrindo, todos gravando o áudio. Eu particularmente nunca fui. Todos gravando o áudio. O que teria eu para esconder da CPI e favorecer o Otacílio? Isso é você que tem que responder, não sou eu. Você que está, de certa forma, me acusando. Severo, seja não estou te acusando. Eu fui perguntado a verdade, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Eu estou colocando a minha posição. Em nenhum momento eu estou deixando de acusar você, ou acusando você, ou defendendo o prefeito, ou acusando o prefeito. Eu apenas estou falando o que eu vi e o que eu vivi. O que eu tenho de documentos, o que eu tenho de provas, e eu falei para todos que eu iria falar de maneira oficial em uma CPI, em uma investigação. Meu ponto é esse, e o que eu tinha para falar e o que eu tinha para explicar é essa situação. Conforme você está falando tudo isso num programa jornalístico, então seria mais ou menos, havendo uma CPI, seria praticamente o seu documento. Esse é o discurso. Se quiser cortar e levar na CPI, vai ser exatamente a mesma coisa. Não tem nada para ser alterado. Agora, você saiu da prefeitura já faz quanto tempo? Eu saí em março. A pergunta agora é se esse arquivo estava lá, você está falando a verdade, não estou defendendo ninguém, se ele continua lá então ainda. Aí é com o atual secretário. Foram feitos 2 backups, um no HD externo e um num CD ROM. Severo, durante a campanha para prefeito, né, você andou, né, com o Otacílio, né, participou das campanhas, visitou empresas, né? A sua ligação com o prefeito era muito forte. E ele, aqui no programa, quando foi questionado o fato do afastamento de vocês dois, ele tocou nesse ponto da história do pendrive. Na sua opinião,
Quando foi o afastamento de Severo e Otacílio? Foi ao findar os trabalhos da CPI? O afastamento do Otacílio para comigo começou no início da CPI. Nos primeiros ofícios de requerimento à diretoria da Codesan, que o Otacílio ficava sabendo através do presidente à época, o Claudio Gimenez. E ele não concordou com a sua postura? Não concordava com o andamento da CPI. Todos os requerimentos que eram feitos solicitando documentos, ele dizia que nós estávamos indo além do que deveria ir. Mas até a CPI... Eu sempre deixei bem claro a ele que nós iríamos trabalhar de maneira clara, transparente, honesta, doesse a quem doesse. Ele falava pessoalmente para você que você estava indo longe, além do que Falava. Ele estava querendo interferir, então, nos trabalhos? Seria mais ou menos isso? Não somente ele, como também o Claudio Gimenez. Quem assistiu a entrevista aqui do Otacílio, que a gente pôde, ele falou também que o Claudio Gimenez poderia ver em você... Não, desculpa. Você poderia ver no Claudio Gimenez um adversário político dentro do grupo. E até associa isso a uma possível retaliação entre vocês dois. Você teria visto... você quis eliminar o Cláudio do grupo, por isso você apontou as armas para ele, vamos colocar assim. Em algum momento teve um posicionamento do Cláudio, ou até do Otacílio, para falar, para de mexer com o Cláudio? Teve isso? O Otacílio me disse no seu gabinete de que da maneira que nós estávamos aprofundando os trabalhos, nós estávamos saindo do foco que era investigar somente os 11, do qual o Claudio Gimenez teria, de certa forma, mencionado que nós deveríamos investigar, para aprofundamento em que acabaria prejudicando o Cláudio. A CPI ela tinha um teto, ela tinha que até aquele ponto, dali não podia mexer. Para ele sim. Chegou a audácia do Cláudio propor uma reunião de trabalho para dirigir os focos da CPI. É um absurdo, né? Uma aberração, coisa que eu não concordei, obviamente. Então, a partir daquele momento, as coisas começaram, desculpe o termo, a azedar entre eu e o Otacílio. Ele queria um destino e nós acabamos tomando o outro. Qual o outro? O da lógica, o da transparência e o da razão. Severo, desculpa te atrapalhar, a gente precisa fazer um intervalo comercial, a gente volta já. No celeiro do mundo, as máquinas não param. São elas que nos movem, nos unem, nos transformam. Somos uma empresa em movimento que não para de crescer. Nossas unidades de recebimento em Santa Cruz do Rio Pardo, Cerqueira César e Piraju têm hoje capacidade para armazenar mais de 1 milhão de sacas de grãos. Cerealista Solimão. Grãos que alimentam o futuro. Estamos de volta ao Direto ao Ponto, hoje entrevistando o vereador de Santa Cruz do Rio Pardo, Luciano Severo. Eu já começo o segundo bloco passando a bola a Diego Singulani. Severo, você talvez tenha sido o personagem mais citado até aqui no Direto ao Ponto por outros entrevistados. Você foi citado pelo Claudio Gimenez, que falou um pouco dos dissabores, do racha seu com o prefeito Otacílio, que você não teria chances para a eleição do ano que vem, caso se lance como candidato. Você foi citado pelo prefeito Otacílio, que foi o tema principal do nosso bloco inicial. Você foi citado também pelo deputado Ricardo Madalena. Na verdade, ele foi questionado sobre um fato, deu a versão dele, e agora eu queria ouvir a sua versão. A famosa história da chácara, famosa entre aspas, era algo que corria a boca pequena nos bastidores, de que você teria declinado de disputar uma vaga na Alesp, e o Madalena disputou sozinho por Santa Cruz, venceu, e
que teria ocorrido ali um acordo, que o acordo para que você deixasse a disputa e apoiasse o Madalena envolveria uma chácara que você recebeu. O Madalena negou a história, disse que na época vocês conversaram e que você entendeu que Santa Cruz teria chance de eleger apenas um e com dificuldade e se dispôs a sair do páreo. Sobre esse fato, eu sei que já falou até em uma outra entrevista para um projeto Renan também, você tocou nesse assunto, mas agora para o espectador direto ao ponto. O Madalena falou sobre isso, queria saber a sua versão sobre esse episódio. Primeiro, eu acho um certo preconceito, né, de parte da mídia, da imprensa, é aquela velha máxima que pobre nunca pode ter nada, quando tem é de maneira escusa e só o rico que pode ficar cada vez mais rico. Mas tudo bem, né, a gente faz parte da vida pública e essas coisas a gente, pelo menos eu, não fujo às respostas. Essa chácara eu a possuí, adquiri em 2010, 2011. O Ricardo Madalena veio ser candidato a deputado em 2014. Vejam bem a disparidade, né? Só por aí já demanda que Ricardo Madalena não deu chácara nenhuma para mim. O fato de eu ter cogitado a possibilidade de sair candidato a deputado e depois cedido a vaga para o Ricardo, vocês vão entender, não da maneira como eu tive a oportunidade de assistir o programa na data de ontem, não da maneira como o Dário colocou, que praticamente eu já era candidato a deputado e desisti, não foi bem assim. Nós estávamos muito antes de entrar em convenção, de discussões, foi um período muito anterior. E sim, alguns fatos foram colocados, são verdadeiros. O Luiz me procurou, muito amigo meu, nós nos tornamos amigos depois de 2010, na disputa que eu saí deputado federal, junto com o João Binato dobrando a estadual. Nós nos tornamos bastante próximos, bastante amigos. E ele me procurou dizendo que o Ricardo tinha intenção em sair candidato a deputado estadual e viria muito forte em estrutura. Era superintendente do DINIT por vários anos, tinha um contato amplo praticamente no estado todo e me demonstrou tecnicamente que o Ricardo naquele momento tinha mais condições do que eu. Então eu abri mão de um plano pessoal para um plano maior, que é o plano de Santa Cruz do Rio Pardo. Fatalmente, se nós tivéssemos saído os dois juntos, eu tivesse segurado a minha pré-candidatura, ou considerando minha candidatura, o Ricardo não teria sido deputado. Como ele disse na entrevista, ele foi deputado por 1.000 votos. Se eu tivesse saído candidato a deputado estadual aqui junto com ele, dos 13.000 que eu tive nas minhas duas disputas, tanto a federal como a estadual, cairia por metade, 5, 6 mil votos. Mas já atrapalharia, né? Tiraria ele do cenário. Ele foi deputado por 1.000 votos. O primeiro suplente do partido dele à época foi 1.000 votos a menos do que ele. Então eu abri mão de um plano pessoal em detrimento da nossa cidade, né? Beneficiando a nossa cidade. Eu abri mão para Santa Cruz do Rio Pardo, não para o Ricardo Madalena. Severo, para que não possa ficar somente num campo da coincidência, eu repeti para o Ricardo Madalena, até porque eu já tinha falado também na emissora Band, onde eu trabalho, sobre essa colocação. Ou seja, o Ricardo foi entrevistado por outros meios de comunicação, todos aqui. Esse assunto da chácara tinha comentários nos bastidores, mas porém, para a imprensa ninguém tocou. Como o programa é específico a isso, é um direto ao ponto, nós tocamos nesse assunto. Para que não fique somente no campo da coincidência, eu lembro que o Luizão, hoje assessor do Ricardo Madalena, ele entrou em contato comigo, pedindo um espaço na Band FM. Ele entrou em contato com a 104, não vou me recordar se era o Diego ou não, pedindo um espaço também. E a própria Rádio Difusora, onde vocês acabaram participando, justamente naquele dia. Ou seja, praticamente uma coletiva de imprensa desistindo da sua... Exatamente. Individual, você visitando todos os meios de comunicação e justamente o Luizão do lado, Luizão que era amigo pessoal do Ricardo Madalena e hoje é um dos principais assessores dele. Para que não fique somente no campo da coincidência, qual a explicação que você tem para esses encontros no mesmo dia, já que se vocês já conversaram fora do ar, se tem tanta confiança, se tinha tanta confiança entre o Severo
E o Madalena, por que teve que colocar a imprensa, anunciar isso para a imprensa que você não era mais candidato e sim iria apoiar o Ricardo Madalena? Com toda a modéstia do mundo, Dário, eu me coloco como um personagem político do nosso município e da nossa região de uma certa relevância. Então, a partir do momento que eu passei a apoiar a candidatura do Ricardo Madalena, nada mais do que justo e seria de bom tom eu divulgar o meu apoio ao Ricardo. Não tem nada demais nisso. Foi essa a conclusão que nós chegamos. A partir do momento que eu decidi, não, eu não vou sair mais candidato, vou apoiar o Ricardo, que ele tem mais chance do que eu, porque senão nós vamos nos atrapalhar e Santa Cruz não voltaria a ter um representante na Assembleia desde quase 50 anos. Então eu decidi naquele momento, e foi pedido para o Luiz, você daria declaração nas áreas que você está apoiando ele? Lógico, eu não sou pessoa de duas caras. A partir do momento que eu estou apoiando, estou apoiando. Vocês não eram muito ligados. Por que dessa mudança? Somente para a parte política, realmente, para o bem da sociedade, vocês acabaram pensando no maior, que seria o bem da sociedade? Até porque a gente sabe, nos bastidores, que vocês não eram tão ligados, como a gente sabe hoje. Você é ligado a um grupo político na Câmara de Vereadores. A gente vê você com os seus amigos ali, a Maura, o próprio Paulo Pinhata, o Cristiano Neves, enfim, vocês vocês têm um grupo realmente. E você não tinha esse grupo, você não tinha uma ligação não tinha, o Madalena? Não tínhamos amizade, tínhamos conhecimento. Mas, mais uma vez frisando, a causa foi maior. Qual? Nossa cidade, o nosso município, Santa Cruz do Rio Pardo. E vai um adendo aí, para quem não conhecia, não foi citado, até mais, pura sinceridade. Dentro dessa conversa, o Luiz deixou muito claro que se eu fosse um candidato, e isso era visionário, se eu fosse um candidato e tivesse mais uma derrota como deputado estadual e a votação que fosse a mim dirigida, faltaria no final para o Ricardo... Como faltou? Não faltou porque eu não saí. Claro, obviamente. Sim, mas se eu tivesse aquela saído, votação... faltaria. Atrapalharia a eleição do Ricardo, politicamente ficaria muito ruim para mim. Eles iam colocar a peste de que eu teria atrapalhado Santa Cruz ter um deputado. Eu entrei mais uma vez disputar por disputar, o que nunca foi verdade. Quando você entra numa disputa, lógico, tem o interesse, as possibilidades de você vir a vencer, ser eleito. Então, foi esse o propósito. E dentro disso, o Luiz falou, olha, você vai mostrar uma humildade da sua pessoa, vai mostrar a sua grandeza de que você abriu mão para uma outra pessoa e depois, obviamente, esse grupo vai te olhar com bons olhos. Foi o que aconteceu, que eu vim a ser candidato a vereador no próprio grupo do prefeito Tacílio, apoiado por Ricardo. Severo. E daí, então, quando candidato a vereador, só concluindo, ficou muito claro que eu seria o candidato à sucessão do Tacílio, como todos vocês já sabem. Nesse ponto que eu ia entrar, né? Já que você deu a sua declaração dizendo que não houve, até o próprio Ricardo Madalena deu a declaração dizendo que não houve nada em relação à chácara, mas houve aí esse acordo político, de que se você fosse futuramente o candidato a prefeito, teria o apoio do Ricardo Madalena. Agora hoje houve todo esse racha político na cidade, como é que fica? Você não vai ter o apoio do Ricardo Madalena. Eu posso falar por mim, não pelo Ricardo. Eu não cobro aquilo que eu faço. Quando eu entrei de cabeça na campanha do Ricardo, na sua primeira eleição e agora na reeleição, só para vocês terem uma ideia, eu apoiei um candidato a deputado federal, um médico oncologista, que é professor em Barretos, de São José do Rio Preto, uma pessoa muito séria, muito humana e quase que foi eleito. E para estadual, eu fiz campanha acirradamente para o Ricardo Madalena. E ele sabe disso. E tem vereadores que estão... Essa do ano passado agora. Essa agora, da sua reeleição. E tem vereadores que estão no grupo do prefeito, da base aliada, que trabalharam contra o Ricardo. Hoje tiram foto com o Ricardo aí para cima e para baixo, em alguma emenda que o Ricardo traz, que não fizeram campanha para o Ricardo. Fizeram campanha para outros de fora, estadual, como nós tínhamos nosso estadual. E isso eu deixei muito claro, o Ricardo sabe disso.
E ele não me deu nenhuma outra chácara por trabalhar na reeleição dele, né? Os maldosos, né, vão dizer por aí. O ponto que chama a atenção é o seguinte, você confirmou que a chácara é sua, confirmou que adquiriu em 2010, mas ela não está declarada nos seus bens da candidatura. Por quê? Porque eu não tinha pago até então, eu praticamente acabei de pagá-la agora recentemente, né? Eu tinha um acordo aí de que foi no fio do bigode, eu tanto acreditei de quem eu adquiri e a pessoa da minha parte também, para você ver, eu até... Financiamento informal. Financiamento informal e financiamento de banco. Tenho para mostrar para vocês que pago prestação até hoje para adquirir esse bem. Severo, você falou aí da relação que você sentiu no implemento, uma grandeza, o Luizão te falou que seria uma coisa grande, a humildade, você tirar a candidatura para ajudar o Ricardo, ou não atrapalhar o Ricardo a ser eleito, como foi, depois dobrou a votação, enfim. A gente vive hoje já um momento já eleitoral, enquetes, internet apontam os nomes, a gente já tem um nome lançado, que é o nome do Diego Cingolani, secretário de Saúde, e tem os possíveis, seu e do Murilo Sala. E há sempre esse embate. Quem é o melhor nome para enfrentar o candidato do prefeito, que é hoje o Diego Cingolani? Algumas enquetes aparece o Severo bem, algumas o Murilo Sala bem. Esse ato que você teve em relação ao Ricardo, pode se repetir agora com o Murilo? Se você sentir que o Murilo está bem e tem mais chance de ser eleito, você poderia tirar a sua candidatura ou sua possível candidatura para ajudar ou não atrapalhar, por exemplo, ao Murilo renovar a prefeitura, tirar o grupo atual? Não só tenho, como já deixei claro isso ao Murilo e ao grupo que hoje nós temos chamado grupo de vereadores independentes, né? Não tem aquela obrigação de votar com os desejos do prefeito, mas eu já deixei bem claro isso, que numa possível união minha e do Murilo, ele aparecendo melhor, caso eu queira de fato ser candidato a prefeito o ano que vem, e numa pesquisa de indicação de nomes, ele aparecendo melhor, se ele interessar no meu nome a somar com o dele como vice, eu estou à disposição. Severo, eu preciso te interromper mais uma vez, a gente vai para o intervalo comercial e a gente volta já. Já ficou na dúvida de qual arroz levar? E já provou o meu sabor, agora me levar pra casa. Vai ficar apaixonada, não me leve a mal. É que ele é soltinho, só você não entendeu. Arroz Guacira assim, Só o arroz Guacira Speciale possui grãos selecionados, é soltinho e o melhor, rende muito mais. Você vai se apaixonar. Já ficou apaixonada. Com certeza. Rapaz. Supermercado São Sebastião, qualidade e tradição. Só no Supermercado São Sebastião, preços baixos, bom atendimento, garantia de satisfação. Vem pra o Supermercado São Sebastião, vem pra o Supermercado São Sebastião. Estamos de volta ao Direto ao Ponto, hoje entrevistando o vereador eleito pelo Republicanos, Luciano Severo. E eu começo esse bloco passando a pergunta para Dário Miguel. Vou voltar na questão da CPI, Severo.
Direto ao Ponto é um programa muito prazeroso de fazer, porque a gente olha no olho do entrevistado, né? E juntamente com os demais amigos e acaba discutindo temas importantes, né? Se fosse uma CPI hoje, até porque o Renan Alves já deixou bem claro o seu depoimento, digamos que estaria 1-0 para o lado do prefeito. E o prefeito coloca que o Maurício Saleme também iria testemunhar a favor dele, porque estava ali no episódio. Então seria nessa CPI 2 depoimentos contrários ao que você defende. E você, de que maneira iria se defender nessa possível CPI? Até porque você não tem nomes, elementos, onde o prefeito acabou citando inclusive os 2. Na verdade, o ônus da prova, quem acusa é que tem que produzir, obviamente. Agora, eu deixo aqui a minha fala sobre as 2 pessoas. Maurício, cargo de confiança, secretário. Não iria contra ele. Se testemunhar em desfavor ao prefeito, o que você acha que acontece com ele? Pode ser desligado, ou pode não ser. Deve ser, né? Muito, 101% de certeza. Renan, ex-secretário, dono de emissora de jornal, enfim, do meio da imprensa, contrariando o prefeito. Quando ele vai ter mais contratos da prefeitura? Desculpa, Severo, mas eu vou ter que te atrapalhar de novo, porque mais. a gente não depende de contrato da prefeitura. Você sabe que nós temos já a empresa há 5 anos e o contrato de prefeitura nenhum é o que fortalece o jornal. A gente não precisa disso para viver e a gente não usaria nem de mentiras, nem de artifícios, nem de falcatruas para continuar sobrevivendo. Mas... a verdade, acima de tudo, doa quem doer, independente de quem está na situação ou não. Mas é muito estranho, Renan, me permita colocar essa questão, é muito estranho você, da forma como foi despejado do governo Tacílio, não é nem dispensado, despejado, de madrugada, por alguém que se encontrava, pelo prefeito que se encontrava, todo mundo sabe fazendo o quê. Para você ver que eu não tenho motivos de defender ele. O formato da minha demissão te mostra que eu não tenho motivos para defender ele. Pelo contrário, o prefeito Otacílio caiu no conceito 0 para mim. Eu não tenho motivos de defender ninguém. E logo depois, com contratos com a prefeitura de forma ilegal, como é a ação civil pública que você da mesma forma que eles publicavam no Atual, eles publicavam na Folha de Santa Cruz e no Jornal Debate também. Eles só pararam de publicar por outros motivos que eu não preciso expor aqui. Cada empresa sabe as suas alegações. Mas as pessoas que vão assistir ou estão assistindo nesse momento, o programa é gravado, mas vamos falar na situação de presente, quem estiver assistindo nesse momento, tire as suas conclusões. O programa é gravado e sem cortes. Sim, lógico, e teria que ser. Mas da forma que se apresenta, um é funcionário ainda em comissão, funcionário de confiança, tá? Não vai contrariar o prefeito nunca. E o outro é empresário, tem seus interesses comerciais. Saberia que se falasse, contrariasse o prefeito, não iria nunca mais fazer algum contrato com a prefeitura. Severo, essa questão aí, engatilhando, até porque eu perguntei... Só emendando, eu quero que apresente provas materiais, não só testemunhais. Eu sempre perguntei para o prefeito, porque ele tinha tanta certeza, quando ele declarou na Rádio Difusora, numa entrevista onde eu estava ouvindo, que os eleitores dele poderiam ficar tranquilos que o sucessor dele na prefeitura jamais seria Luciano Aparecido Severo. Eu fiz essa pergunta para ele numa série de entrevistas onde ele ouviu os radialistas aqui de Santa Cruz, o próprio Diego Singolani da 104, a Band FM esteve por lá, onde eu acabei entrevistando ele. Eu fiz essa pergunta e ele disse que foi provocado e que ele tinha certeza, convicção realmente, e quando ele é provocado ele acaba respondendo dessa maneira. E aqui foi feita essa pergunta. Você acha então que essa carta na manga, que é onde ele falava para os seus ouvintes, seus eleitores, obviamente, que o Severo jamais seria prefeito de Santa Cruz, é baseado nisso? Ou seja, a denúncia não era certa, até porque, provando ao contrário, segundo ele, daria sua cassação, você estaria fora da política. Você acha que é com tanta certeza que ele sempre falava isso, baseado no estudo? Não, eu primeiro não tenho medo de uma providência, de uma possível CPI chegar a esse porte de querer caçar o meu mandato. Eles fiquem totalmente à vontade, eu tenho a consciência limpa. Depois, sobre a personalidade do Tacílio, ele é um bom administrador, tem feito muitas coisas,
tem diferenciado em relação às outras administrações, só que todo mundo conhece o perfil dele, tá? O caráter dele, a personalidade forte que ele tem, a soberba que lhe impera, a prepotência em dizer que eu nunca vou ser prefeito de Santa Cruz. Quando ele fala isso, ele está subestimando a inteligência e o desejo das pessoas. Isso no Brasil, ultimamente, não tem dado certo politicamente. Você querer enfiar goela abaixo um grupo político, graças a Deus o nosso povo está cada vez mais se politizando, se conscientizando. Não existe mais aquele voto de manobra, aquele curral eleitoral que é conduzido. Uma coisa é a aprovação da administração do Tacílio, outra coisa é ele fazer a pessoa que ele está indicando para ser seu sucessor. Isso eu tenho certeza que a população vai saber decidir da maneira correta, vai analisar as pessoas e deixar de lado o prefeito Tacílio. Severo. E na entrevista, só concluindo que ele esteve aqui, em nenhum momento ele fala que eu sou incapaz de administrar Santa Cruz. Ele fala que eu não venço as eleições. Já o outro candidato, pré-candidato, colocando que eu ainda não sou pré-candidato, mas o outro pré-candidato lançado, ele colocou a pecha que ainda não está maduro, não tem a devida preparação para governar Santa Cruz. Já sobre a minha pessoa, ele disse que eu não venço as eleições, não que eu não tenho capacidade, porque ele sabe que eu tenho capacidade. Tanto que até ontem, diga-se, de passagem CPI da Codesan, eu era o preferido, o mais preparado, o mais adequado, é o que tinha condições de ser seu sucessor. O próprio Tacílio, nessa mesma entrevista, que ele falou, nessa mesma cadeira, onde ele disse que você, mais uma vez, como afirmou o Dário, não seria o prefeito, não vai ser eleito prefeito de Santa Cruz, ele falou também que o acerto que foi feito lá atrás, até foi, acho que a primeira vez que ele falou publicamente isso, pensava-se em um cargo para você dentro da administração, no primeiro acerto lá, quando você veio para o grupo dele, antes da eleição. Houve isso mesmo? Você tinha um acerto para assumir um cargo na secretaria, para estar lá diretamente ligado, para poder até dar um up, vamos dizer assim, uma turbinada na sua candidatura, já que você era o candidato dele? E ele mencionou 2 vezes que talvez seria bom eu integrar a Secretaria de Administração, ficar mais próximo a ele no gabinete, deixando a Câmara. O que eu ponderei à época, eu falei que eu gostaria de concluir o meu mandato como vereador. Foi para isso, para aquele cargo que a população votou em mim, então eu teria o interesse e o desejo de encerrar Mas existia então existia esse planejamento? Da parte dele, sim. Severo, você afirma, né, já diversas vezes, que ainda não é um pré-candidato a prefeito, né? Não sei se você está com essa intenção ou não, se já decidiu se vai ou não, mas se já tem aí no seu interior essa vontade e tem essa convicção de que vai ser o candidato a prefeito, você não acha que está muito, está ficando tarde, né? Porque você acha que está cedo demais. Porque do outro lado a gente já vê aí uma possível campanha, né? Uma pré-campanha, né? O prefeito Otacílio lançando aí o nome do Diego em vários eventos, sempre presente em várias obras, em vários vídeos, né? E você ainda, a gente não conseguiu ver um norte assim, uma base, uma equipe formada. Murilo, né? Também fazendo campanha. O Murilo praticamente uma já, né? Uma pré-campanha. Você ainda está ali analisando, né? O Doni, as pessoas, graças a Deus, eu coloco dessa forma, o nosso povo, ainda que em passos mais largos, né, está se politizando, se conscientizando politicamente cada vez mais. Isso é muito importante para a nossa democracia, para a nossa política, não só local, como nacional, enfim. As pessoas entendem de que a pessoa, quando está a fim de fazer política ou quando está, de fato, trabalhando para o cargo que ela está. Hoje eu estou no cargo de vereador, fui eleito para isso, o vereador mais votado, quase 2.000 votos. E, modéstia à parte, mais uma vez, eu tenho feito um bom trabalho com os projetos que eu tenho elaborado e apresentado, que são para beneficiar a população como um todo, em todas as áreas, em todas as idades. E as pessoas têm enxergado isso. Isso para mim que importa.
política como candidato ou pré-candidato, eu vou deixar, caso eu seja candidato a prefeito, ou a reeleição a vereador, ou a vice, eu vou deixar para o momento adequado. Uma outra pergunta, caso você saia candidato e porventura consiga vencer as eleições, a Secretaria de Saúde é uma secretaria muito bem elogiada, né, através do secretário Diego. Você o manteria como secretário de Saúde, se você fosse o prefeito? Ele é capaz e responsável na área que ele está. Conhece muito bem a saúde. Eu faria esse convite a ele para ele continuar na área da saúde. É diferente você administrar o município. Aí eu vejo que ele não está capacitado para isso. Tem que ter uma visão muito maior, tem que ser uma qualificação muito melhor, tem que ter um horizonte mais aberto, tem que estar mais próximo ao povo, saber dos anseios e as necessidades do povo. Isso é uma outra condição. Mas na área que ele está restrita, que é saúde, seria sim um nome para que eu convidasse para continuasse numa possível formação de governo. Você e o Murilo têm essas qualidades que hoje vocês não enxergam no Diego? Eu vejo o Murilo sim muito capaz, embora o prefeito o tenha colocado como não estar pronto ainda, né, para assumir esse cargo. Eu vejo que ele tem uma capacidade a ser explorada, né? Isso, logicamente, ao longo dos dias, do tempo, você vai aprimorando ainda mais. Mas é um bom nome, tem uma personalidade de também querer fazer o bem às pessoas, isso que importa. Murilo ainda não... Doni, eu preciso fazer o intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho. Já ficou na dúvida de qual arroz levar? E já provou o meu sabor, agora me levar pra casa. Vai ficar apaixonada, não me leve a mal. É que ele é soltinho, só você não entendeu. Arroz Guacira assim, Só o arroz Guacira Speciale possui grãos selecionados, é soltinho e o melhor, rende muito mais. Você vai se apaixonar. Já ficou apaixonada. Com certeza, rapaz. Supermercado São Sebastião, qualidade e tradição. Só no Supermercado São Sebastião, preços baixos, bom atendimento, garantia de satisfação. Vem pra o Supermercado São Sebastião, vem pra o Supermercado São Sebastião. No celeiro do mundo, as máquinas não param. São elas que nos movem, nos unem, nos transformam. Somos uma empresa em movimento que não para de crescer. Nossas unidades de recebimento em Santa Cruz do Rio Pardo, Cerqueira César e Piraju têm hoje capacidade para armazenar mais de 1 milhão de sacas de grãos. Cerealista Solimã. Grãos que alimentam o futuro.
Estamos de volta ao Direto ao Ponto, hoje conversando com o vereador Luciano Severo. Doni, você ia fazer uma pergunta no bloco anterior, fica à vontade. Severo, ainda falando sobre a futura candidatura para o ano que vem, né, que ao mesmo tempo parece ser cedo, mas já estamos entrando no clima aí, as enquetes nas redes sociais, né, há aquela possibilidade de juntar Murilo e Severo, Severo e Murilo, né, mas até o momento o Murilo é o considerado já pré-candidato a prefeito, considerando-se da oposição. Ele ainda não definiu o seu vice. Você, por mais que não é um pré-candidato definido, né, declarado pré-candidato a prefeito, o seu vice, nos bastidores, aí, como diz o Diego, né, nas bocas pequenas, seria o Padre Gerson, uma pessoa muito querida de Santa Cruz do Rio Pardo. Até que ponto isso pode acontecer? Veja bem, o nome, a figura do Padre Gerson surgiu por conta de um show recente que nós fomos os organizadores, eu, o Padre e o Faustinho, Fausto Melo, Mato Grosso e Matias, que visava lucros para a paróquia, né, em prol da paróquia Nossa Senhora das Graças, da qual o Padre faz parte. Então, como nós ficamos aí praticamente 1 mês e meio, todos os dias, todas as horas, juntos, né, para lá, para cá, visitando as empresas, correndo atrás da organização, então criou-se essa estigma aí de que o padre poderia vir ser um vice-prefeito junto comigo. Eu nunca tratei de assunto de política com o Padre Gerson, não sei nem se ele tem interesse, né? Não sei nem também se pode, acho que ele teria que se afastar ou coisa parecida. Mas da minha parte não houve convite, não teci comentários com ele de política, de sucessão. Agora, não sei se ele teria um interesse lá na frente, né, de poder vir ser um candidato a vice, a prefeito, a vereador. Isso aí é com ele. Diego Singolani. Questão de legenda, partido. Falou-se muito que você poderia ingressar no PSL. Há um grupo, eu não sei como é que está a situação do PSL aqui em Santa Cruz, se já está formado, se tem diretório, não sei como é que está. Mas algumas pessoas começaram a fazer reuniões, a ideia de trazer a legenda para cá, e falava-se muito no Severo como um nome para encabeçar, ainda aproveitando a onda do bolsonarismo, das últimas eleições. Você tem um histórico como militar da polícia, né? E essa imagem poderia ser associada. O fato é que hoje o PSL implodiu, né? A nível federal, ainda é o partido com maior representatividade, mas o presidente já chutou o balde, muita gente pulando fora, e hoje o PSL ainda tem alguma força. Para você seria conveniente a essa altura trocar, ainda tentar usar essa questão de uma onda militar, uma onda Bolsonaro? Como é que você vê essa questão de legenda para a eleição do ano que vem? Não, primeiro que eu nunca coloquei a minha questão de ser militar à frente de política, né? E outra, em se tratando do PSL, não vejo com toda essa destruição que você colocou. É bem verdade, nós acompanhamos na grande mídia que o PSL tem sofrido aí algumas diferenças entre os seus membros, né? Alguns até que fazem parte da família do presidente, filhos dele, algumas declarações que têm causado reboliço, né, entre o partido, mas eu acredito que isso aí é uma tempestade que vai passar e aí as coisas vão se acertar. E eu fiquei lisonjeado quando eu fui convidado pelo PSL, como também de outros partidos, mas isso aí é para se discutir lá na frente, quando e se houver a chamada janela política. Hoje eu estou no Republicanos, antigo PRB, e até as coisas clareiem melhor, é nele que eu devo continuar. Com esse racha do presidente Bolsonaro, do clã Bolsonaro com o PSL, ainda é uma boa se associar ao partido? Mas o PSL, lógico, o ícone maior é o presidente Bolsonaro, né? Mas hoje, se eu não me engano, a segunda maior bancada da Câmara, o PSL, né? Então isso é muito importante. E para um candidato, ou seja, para um prefeito, ou um candidato a prefeito, como queiram, é importante ter deputados de bancadas grandes para poder angariar mais para o município, né? Quanto mais deputados você tiver lá para trabalhar, para pedir, para conquistar, é o município quem ganha. Quanto maior a bancada, melhor. Severo, você pensa em aproveitar essa onda de militarismo
nas próximas eleições, que já vem vindo da campanha nacional, e talvez até colocar o seu cargo, que é o de tenente, na frente do nome? Não penso, como eu disse aqui ao Diego, é somente na eleição de deputado estadual que eu usei, né, ao meu cargo, também agregado ao nome na campanha eleitoral, e depois, se não me falha a minha memória, não mais, né, eu não quero usar digamos, essa marca para tentar conquistar voto. Principalmente numa eleição local, eleição aqui de nossa cidade, onde todos conhecem a todos, então independe de título, de questões para você ter o apoio da população. Severo, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que essa eleição que você fala que usou o sargento, você fez uma dobradinha na época com o capitão Augusto, que acabou hoje deputado federal, tem uma grande votação, virou um nome forte do governo Bolsonaro nesse momento. E a gente percebeu que depois daquela eleição, nunca mais vimos aí, apesar de serem irmãos de corporação, policiais militares de origem, a gente não viu mais um caminho entre os dois, um diálogo entre os dois. Houve ali um racha entre você e o capitão Augusto, que desde aquele momento nunca mais vimos ele falando do seu nome publicamente, nem você sobre ele? Sim, houve, nunca escondi isso de ninguém. Foi ele que foi o idealizador do meu nome para vir ser candidato, mas assim, tão logo iniciou a campanha, eu me vi abandonado e senti que somente queria ser usado aqui como sparring de votos para ele aqui na cidade, e a recíproca não era verdadeira. Nós tínhamos um acordo de trabalhar no Estado, aí dentro das unidades, e isso acabou não acontecendo. Então eu me senti usado. As unidades militares, as polícias, no caso? Isso. Então eu me senti usado e achei que não foi leal da parte dele, nós nos afastamos e até hoje continuamos. Eu não precisei dele politicamente, ele também não precisa de mim, ele segue o seu caminho, lhe desejo boa sorte, que as bênçãos de Deus estejam com ele sempre, e eu toco a minha vida. Severo, o Ricardo Madalena, deputado estadual, deixou bem claro que numa eventual campanha à Prefeitura Santa Cruz do Rio Pardo, ele não vai apoiar você. Inclusive já disse que já comunicou ou iria comunicar, e sim iria apoiar o candidato escolhido pelo partido, pelo grupo político do prefeito Dr. Otacílio. Por outro lado, a gente está vendo um namoro muito grande do Mauro Bragato para com você, inclusive alguns encontros na capital paulista, atendendo a alguns pedidos seus. Seria já um namoro do PSDB para com você? Caso lá na frente essa candidatura à Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, até mesmo a possível dobradinha com a Maura, porque a Maura é uma pessoa que respeita demais o Mauro Bragato, politicamente. E o Mauro já deixou bem claro que quer a Maura novamente na Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. Então, para completar o dar, a Maura seria uma vice ideal para você? A Maura é uma pessoa ideal, independente de política. Estou a conhecendo agora, né, com mais detalhes, com mais ênfase. A gente tem convivido, né, lá na Câmara, em algumas viagens, então estou vendo a fantástica pessoa que ela é, tem um coração humano maravilhoso, e ela própria ainda não se decidiu quanto à sua continuação na vida política. Ela tem dúvidas ainda se sai candidato, se não sai. O relacionamento dela com o deputado Mauro Bragato é bastante forte, é intenso. O Bragato, quando ela foi prefeita, a ajudou muito, né, no seu governo, na sua administração. E hoje o Mauro Bragato é um deputado nato do PSDB, e eu tenho colocado, por mais que o prefeito Tacílio e talvez alguns órgãos de imprensa queiram estragar esse relacionamento do nosso grupo, digamos assim, com o deputado Mauro Bragato, deixar bem claro que o deputado da cidade é o deputado Ricardo Madalena. Este para quem eu ajudei a eleger e a reeleger. Trabalhei, já deixei claro isso. Não é maléfico ao município você ter apoio de outros deputados. Quanto mais deputados quiserem ajudar no nosso município, nós temos que aceitar ajuda. Isso não vincula a condição política futura nenhuma. Severo, eu conversei recentemente com o Murilo Sala e perguntei para ele assim, se ele vai levar essa candidatura, pré-candidatura até o final. Ele disse que sim, que vai. E todo mundo coloca isso nos bastidores, que 3 candidatos à prefeitura, por outro lado, o candidato do prefeito Otacílio estaria dando risada à toa, porque certamente iria faturar, devido às últimas circunstâncias.
Então, ele vai levar até o final. Você também, na possível pré-candidatura, embora você venha à tona e fala que só está pensando na Câmara, a gente sabe, no fundo, te conhecendo por essa gama que você tem pela política, que você realmente vai sair lá na frente, tem tudo para sair como candidato a prefeito. Do outro lado, é um grupo forte, um grupo que não tem divisões, inclusive com o deputado, com o prefeito atual, com o vice, com os secretários, com a base, que hoje é a maioria na Câmara de Vereadores. Murilo e você saindo, racharia já essa base na Câmara Municipal. Como que ficaria? Olha, Dário, eu não posso falar pelos outros, né? Esses outros vamos colocar Murilo Costa Sala, mas o Murilo, quem o subestima, ele é uma pessoa inteligente e ele sabe e vai saber decidir na hora certa essas questões de posicionamentos políticos. Da minha parte também. Muitos me colocam como pré-candidato, mas eu ainda não sou. Friso mais uma vez. Quero fazer um bom trabalho como vereador. E isso automaticamente vai me condicionar a ser um pré-candidato a prefeito. Você acha que 3 candidatos não ficaria complicado aqui em Santa Cruz? Pode ser que sim, mas depende do entendimento da população. O que indica isso? É uma pesquisa. Pesquisa lá na frente vai mostrar se 3 candidatos é viável, se não é, se fortalece só o candidato da situação, a oposição estaria rachada, enfim, é através de pesquisa que você lança os nomes e é a população que escolhe. Por exemplo, o meu nome hoje, eu sei que aparece muito bem em pesquisas que têm feito por aí, as pessoas têm feito. Inclusive o grupo do prefeito fala que não, mas todo mundo sabe que faz, e o meu nome aparece disparado à frente. Tanto que causou essa preocupação em trazer esse fato agora, que nós já discutimos bastantemente aqui nesse programa. Que deu muita polêmica. E este é um fato principal, tentar me atingir politicamente. Por que não lá no passado? Poderia ter bloqueado a CPI, anulado. Poderia representar contra mim no Ministério Público. Friso isso mais uma vez. Quem está nos assistindo é inteligente para saber discernir os fatos e as coisas. Severo, acho que a última questão, até por questão de tempo, você falou agora há pouco aí da imprensa, que às vezes parte da imprensa quer atrapalhar o relacionamento do Bragato com a cidade, a gente percebe isso às vezes do grupo do prefeito e tal. Você anda recebendo alguns apoios, a gente percebe, nas entrelinhas, todo mundo aqui está acostumado a ler entrelinha, que é onde você tem a informação, você tem um apoio direto de um órgão de imprensa da cidade, que se posiciona totalmente a favor de você. Não é estranho, um ano antes da eleição, um órgão de imprensa se coloca totalmente apoio, até brigando em rede social pelo seu nome, com alguns posicionamentos firmes, eu diria até, não vou comentar a ética de outros profissionais, mas tirando um pouco da credibilidade, eu acho até, se posicionando. Não é estranho isso, há um ano da eleição? Não parece que um órgão já está de olho em alguma coisa no governo? Como é que você encara esse tipo de apoio? André, com todo respeito, seria leviano da minha parte responder a sua pergunta sem saber ao qual veículo que você está mencionando. O Repórter na Rua. Repórter na Rua, ótimo. Sim. Então vamos falar do Repórter na Rua. Eu vejo que o Lucas, a figura do Lucas é sim ligada a mim, ele me apoia, teria interesse em me ver candidato a prefeito, só que pelo que eu o acompanho, ele separa Lucas Pereira de Repórter na Rua, até onde eu vejo e acompanho. Até porque o site dele é especialmente policial, não é nada político, né? Sim, e outra, ele tem sócio também, se não me engano, na empresa, né? Então, outro dia, algumas pessoas vieram falar sobre o comportamento dele, achando que nós tínhamos algo mais, né? Já tinha compromissos futuros de política, não tem um compromisso futuros de política com ninguém. Com ninguém. Então, eu deixei muito claro que as coisas são separadas. Então, eu vejo Lucas Pereira agindo de uma forma e o grupo dele, aliás, o meio de imprensa dele, que é o Repórter na Rua, com outro direcionamento. Severo, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Considerações finais? Agradeço a oportunidade. Foi importante deixar muito claro que eu compareci através de provocar um direito de resposta, né, dirigido a você, que eu fiz e vi meu nome citado de maneira assim muito leviana por parte do prefeito. Hoje houve uma outra questão aí que você colocou. Quero deixar muito claro a todos que nos acompanham
que eu não comungo, né, da sua fala, do seu comportamento, e se caso haja um desdobramento futuro disso, instauração de qualquer procedimento, eu vou manter o meu posicionamento, a minha verdade, você vai manter a sua, e lá na frente, quem for analisar vai ver quem está com a razão. Mas eu agradeço a todos, né, que participaram desse programa, e desejo a todos que nos assistem nesse momento as bênçãos de Deus, muito boa sorte, estamos chegando ao final do ano, e que esse ano finde da melhor maneira possível e que o outro ano possa ser melhor ainda. Severo, agradeço sua presença, agradeço também a bancada de entrevistadores e a você que nos assistiu até agora, e até a próxima quarta-feira aqui no Direto ao Ponto.